Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Esse vídeo também é respondendo a pergunta de uma seguidora. É Claide, se eu não me engano. É Claide, porque tá @Clay, né? Então deve ser eu acredito que seja Claide. Aí um beijo. E vou estar mostrando as bases de alta cobertura que eu acho que se encaixaram bem na minha pele madura e alguns corretivos, tá? Depois a gente escolhe um pra tá fazendo uma make. Eu tô sem nada na pele, só com skincare normal do dia, tá? E quero mostrar e dizer que tem muitos produtos de alta cobertura que sim, se encaixam na pele madura. E eu acho legal. Eu gosto de cobertura também. Entendeu, Cláudia? Então, vamos lá. Vou apresentar uma base que não é tão nova, né? Da Clarins. É a Skin Illusion Velvet. Infusion Velvet. Skin Illusion Velvet. Vou chegar, não vou ficar muito perto não, que dá uma estourada. Essa base tem uma alta cobertura, tá? Tem tratamento, tem skincare na fórmula e é uma base perfeita. Você pode usar durante o dia, noite. É uma base de luxo. Olha a embalagem. A tampinha tá até meio sujinha, de tanto que eu uso. Gosto muito dessa base e eu acho que vale super a pena ter ela na penteadeira, tá, gente? A pele madura agradece. Ela não acumula nas linhas, né? As linhas não vão sumir, gente. Mas acumular nas linhas, ela não acumula. A Clarins tem uma mate também, que eu já não tenho mais aqui. Senti muita dificuldade em usar ela. Mas o que acontece? Com o tempo eu aprendi, como a terracota da Guerlain, né? Só que elas são bases muito mais mates, né? Talvez as pessoas não gostem delas logo de cara, né? São bases que você tem que ir se adaptando com elas, né? A terracota da Guerlain e a mate da Clarins, mas são ótimas bases também. Aí eu tenho essa Skin Illusion Velvet da Clarins, que eu super indico, de alta cobertura, tá? Essa são bases caras, tá, gente? Que eu vou apresentar aqui. E tem essa Touch Fluid, é um tinte. Ela tem FPS 15 PA+++. Essa base também da Clarins tem alta cobertura, ambas têm, tá? E são bases maravilhosas para pele madura, tá? Eu super indico. Elas não acumulam nas linhas, não marcam, disfarçam as imperfeições. São bases de luxo, né, gente? Mas são bases maravilhosas, tá? Tem resenha delas no canal, né? Vocês façam um tour pelo canal, que vocês vão ver. E volta e meia a gente vai estar usando, porque elas estão bem novinhas, que eu recomprei essas bases, tá? De tanto que eu gosto. Quando eu gosto de um produto, eu recompro, tá, gente? Às vezes, nas minhas comprinhas, vocês vão ver produtos que eu recompro, tá? Porque eu gosto. Então, fica aqui a dica das bases da Clarins, que eu acho que são as duas que me serviram melhor na minha pele madura. Lembrando que eu tenho 53 anos, muitas linhas, rugas, né? Pálpebra caidinha, né? Muita pele, caimento dos lábios. Mas essas bases me servem muito bem, tá? Tanto dia quanto noite. Elas são maravilhosas, gente. Super indico essas bases da Clarins. Depois eu tiro foto, deixo tudo no final do vídeo pra vocês. Uma outra que o pessoal disse que eu não ia gostar. Gente, eu acho que você tem que testar os produtos. Por quê? Né? E ver as avaliações, né? As pessoas dizem, uma pele jovem, a Too Faced não é para pele jovem, mas para pele madura. Gente, não tem nada a ver isso. Bem, você precisa de ter um bom skincare, uma boa hidratação, mesmo tendo uma pele oleosa, aos 53 anos como eu, né? Eu ainda me dá acne, cravos, né? Espinhas, acne bem menos, mas ainda me dá. Eu tenho poros dilatados, né? Por causa da idade, parece que eles dilatam mais. Mas eu uso produtos para poder dar uma disfarçada durante a maquiagem, como primes, né? Minimizadores de poros, né? Que eu gosto muito, como o da Benefit, da L'Oreal também, que eu indico, né?
que eu conheci recentemente, o da Make More, muito bom também. Então, eu acho que você tem que fazer um preparo de uma pele, né, com uma hidratação, um minimizador de poros, né, um fixador de maquiagem bom, que pode ser um primer ou um spray que você goste, né. E se você trabalhar bem a sua pele, você consegue usar bases, essas bases que eles dizem que para pele madura não serve. Eu acho que é tudo você se adaptar, sabe? Fazer um trabalho antes da maquiagem. Tem que preparar a sua pele. Se você não prepara a sua pele, nenhuma base vai ficar boa. Você tá entendendo? As linhas não vão deixar. Vocês podem olhar nas minhas fotos, aparecem as linhas, não tem como fugir delas. Mas tem como usar produtos e fazer tratamentos, né? Usar produtos para poder aliviar, deixar sua pele um pouco mais preparada para receber esses tipos de base, tá? Essa base da Too Faced é hidratante. E eu tenho a mate também, super rola na minha pele, mas eu não coloquei ela aqui, né, que senão a gente vai ficar com muita base. Essas duas bases, essa aqui foi lançamento de 2025 ou 24, não me lembro. E essa aqui é a mais antiga, que é a hidratante. Essa é soft matte e essa é hidratante. Ambas as bases ficam belíssimas na minha pele, gente. Não tem problema nenhum. Eu acho essas bases sensacionais. E ambas têm alta cobertura, tá? Ao meu ver, gente, essas bases que que apresentei, essas 4, para mim são de alta cobertura, tá? São bases belíssimas que ficam confortáveis o dia todo, tá? Não são bases, essa soft matte, todas essas 4 bases dá para pele seca também, tá? Essas é perfeito. Só que eu acho muito parecida essas duas, tá bom? Mas se você qualquer uma que você comprar, você vai ficar satisfeita, né? Porque eu acho elas muito parecidas. Tem até a comparação em vídeo aí delas duas, tá? Eu queria ver se eu achei elas muito parecidas, tá bom? Eu super indico. Não acumulam nas linhas, deixa uma pele bonita, viçosa, né? Apesar de ser mate, de alta cobertura, né? Tem um pouco. Essa é de se desidratante, mas eu acho ela parecida com. Eu acho ela soft matte, não acho ela altamente hidratante, tá? São bases riquíssimas, belíssimas. São de luxo, são mais caras, mas são ótimas bases. Então, a Clarins Too Faced. Tem uma base que eu conheci também, que é uma base de farmácia, tá até sujinha. Essa é da CoverGirl, é base de farmácia, né, americana. Essa base ai, devia limpar, né, gente? Ela fica belíssima na minha pele. Eu gostei muito da CoverGirl, né? E é uma base com preço mais acessível, tá? Você encontra em site de importação, se tiver alguém lá fora para estar trazendo para você, é uma super dica, tem alta cobertura, tá? É uma belíssima base, né? E fora que a maioria dessas bases que eu tô apresentando tem tratamento para pele, tá? Umas com mais, outras com menos, mas elas têm tratamento. Então, eu acho que é uma super dica para estar comprando. Gente, repara não, minha unha, esmalte, poxa, passei tão pouco tempo, já saiu. Tem que refazer essa unha. Aí, eu super indico a CoverGirl, tá? Essa é Full Spectrum, tá? Da CoverGirl. É uma base belíssima, gente. Não acumula nas linhas, bem leve na pele e tem alta cobertura, tá? Essa é a minha quinta base que eu tô apresentando. Eu não comprei o lançamento da Givenchy, mas eu gosto muito dessa base mate da Givenchy. Tem uma altíssima cobertura. Altíssima, 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 tá? Ela é uma base linda, interessantérrima. As peles maduras vão ficar super bem. Eu cortei meu cabelo. Vão ficar super bem, tá? Essa base aqui, ó, é a mate da Givenchy. Ela é linda, muito linda, tá? Muito linda e dura bem na pele. Não craquela, não acumula, nenhuma dessas bases. Elas performam muito bem durante todo o dia, tá? Você pode usar dia ou noite, tanto faz. Elas ficam muito bonitas na minha pele madura. Eu gosto muito, tá? E com o tempo, a pele vai criando uma certa oleosidade. Aí, a base, eu acho que logo que você passa a base, ela não fica tão bonita conforme o dia,
vai passando. Eu acho isso legal nessas bases, tá? Conforme o tempo vai passando, elas vão ficando mais bonitas, porque a pele cria uma certa oleosidade, né? E fica mais viçosa. A pele madura precisa de um viço para parecer mais jovem, né? Se ela ficar muito ressecada, não é muito legal, tá, gente? É bom usar produtos de controle de oleosidade, bases com tratamento, né? Nem que seja uma vitamina E, né? Para poder manter uma pele mais viçosa, tá? Então, super indico a Givenchy. Então, é a sexta base. Tem uma base que eu conheci acidentalmente, porque eu comprei eu gosto da Estée Lauder. Eu comprei a Futuriste. Aí mandaram essa daqui pra mim, né? Não me lembro se foi no Mercado Livre ou na Amazon. Mas eu resolvi ficar porque eu não conhecia. Essa base não tem no Brasil. Aí eu comprei ela. Ela não tem muito tratamento. É uma base mais antiga, da Estée Lauder. Mas, gente, ela tem uma altíssima cobertura, tá? De todas essa é a que mais tem cobertura. E ela é finíssima. Ela fica linda na pele. É um prazer usar essa base. Você fica maquiada e o dia inteiro. Ela não transfere, não acumula. Nossa, é como todas as outras que eu mostrei. Ela é belíssima. Só que ela tem menos tratamento do que as outras, porque ela é mais antiga, tá? Mas eu super indico para pele madura. Na minha pele madura ficou ótima, gente. Eu não tenho problema nenhum com essa base, né? Assim, ela é uma base, acho que de todas as bases que eu apresentei, ela é a mais cara, tá? Nem sei se ela tá em linha ainda lá fora, né? Você não consegue ela no Brasil. Ela, não sei se ela vai vir, porque ela não é nova, né? Mas ela me surpreendeu muito, tá? Ficou ótimo, não acumulou nas minhas linhas. E tem altíssima cobertura, tá? Show de bola essa base aqui, ó. Volta e meia eu tô apresentando ela. Tem resenha de todas essas bases no canal, tá, gente? Reforçando, façam um tour pelo canal, né? Que vocês vão ver que tem muitos vídeos aí, tá bom? Aí fica a dica. Essa é a 2, 4, 6, 7ª base. Vou mostrar a base hidratante da Kiko Milano. Essa base performa muito bem na pele madura, gente. Muito bem. Ela dura beça, tá? Eu uso tão pouco dela. E ela tem uma cobertura incrível. E ela não acumula na linha. É uma belíssima base. Eu acho que vale super a pena aqui com Milano, tá? Eu trouxe só a hidratante, mas a mate também tem uma alta cobertura e fica muito bonito na minha pele. Gosto muito dela, tá? Tem tratamento, proteção solar, tá bom? Ela é linda, 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 linda. Show de bola. Alta cobertura, tá, gente? Hidratante, essa daqui. Gosto muito daqui com Milano. Então, mas essa base, eu trouxe mais 2 bases. Essas 2 bases, tanto da Kylie como a da Barre Minerals, né? Tem resenha no canal aí, gente. Que bases lindas. E ambas têm tratamento e alta cobertura. Conheci recentemente. Que bases maravilhosas para pele madura. E altíssima cobertura, tá? Tanto essa da Barre Minerais, tá? Como a da Kylie. A da Kylie, eu fiquei apaixonada. Tem uma seguidora que até falou assim, ai meu Deus, já vou comprar. Porque que base linda, gente. E alta cobertura, tá? Meu esposo que me deu, comprou cor 0N. Muito clarinha. Mas dá pra eu usar, tá? Ó. São 2 bases mais novas que eu conheci de alta cobertura. Que performaram muito bem na minha pele. Gosto muito dessas bases. Gostei, fiquei apaixonada. São as mais novas na minha penteadeira. Então, essas foram as bases que eu selecionei. Existem outras, tá? Eu tenho bastante base aqui. Mas essas são as bases mais... que eu, assim, eu acho que eu tenho uma cobertura mais alta, né? Nas minhas bases que eu gosto, tá bom? As mais novas que eu mais gostei foi a da Kylie e da Barre Minerals, tá? Super dica. E elas estão na promoção, tá, gente? Na Sephora. Agora, vamos para os corretivos. Eu comprei
corretivos que o pessoal disse que não daria para minha pele. Porque eu nunca fui de usar muito corretivo, né? Aí o pessoal falava assim, você não vai gostar, não vai ficar bom na sua pele. Só que o que não é bom pra mim, o que é bom pra mim pode não ser bom pra você, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que estar testando pra poder saber realmente se vai ficar bom ou não, né? A pessoa falar, ah, não vai ficar bom, mas você tem que ver o que você, como fica pra você, se você se sente confortável, né? Então, nem sempre o que é bom pra mim é bom pra você. Eu acho que essa é a questão, tá? Como esse corretivo da Hologlass. Esse corretivo foi reformulado. Disseram que ele era altamente mate. Não é, gente. Tá escrito soft mate. Ele tem altíssima cobertura, tá? Dentre esses aqui, eu acho que ele... Ah, faltou mais uma base. Ele é o que mais tem cobertura. E é soft matte, não acumula nas linhas. Ele é maravilhoso, esse corretivo da Hologlass, tá? Ó, o antigo, ele é retinho aqui, ó. Esse mais novo, tem esse design aqui, ó, na tampinha, tá? Da Hologlass. É um corretivo mais caro, mas vem uma ótima quantidade e tem altíssima cobertura. Amei conhecer a Hologlass. Apaixonada. A base da Hologlass, eu nem comprei outra, porque essa de 15 ml rende pra caramba. Se vocês forem chegar mais perto da tela, não vou chegar mais, porque senão vai estourar. Essa base é soft matte, é reformulada, não é mate, como as pessoas dizem por aí. Ela é soft matte, tem alta cobertura e é belíssima, fica ótima na pele madura. É uma base mais luxuosa, tá? Uso muito, leve na pele, agradabilíssima, confortável, sabe? Não é pegajosa, nenhuma dessas bases é pegajosa, nenhuma dessas bases transfere, assim, te deixa melecado, desconfortável. Todas essas. E essa do Hologlass é de tirar o chapéu, tá? A Hologlass é uma marca muito, muito cara, mas é muito bela. Aí, esses aqui, ó, essa foi a última base. Eu nem comprei a maior, porque essa de 15 ml está durando a beça. E ela é muito cara, tá, gente? Aí fica a dica da Hologlass Soft Matte, tá? Alta cobertura. Aí vamos, faltava aquela base. Aí, corretivo. Eu comprei esse da Maquier, porque as pessoas disseram, que no meu, ó, na cor Ivory, disseram se você não vai gostar da Maquier. Eu não comprei a base da Maquier, porque isso aqui, pra mim, é uma base. Tem altíssima cobertura, é um Photoshop da vida real. É um Photoshop, tá? Tem resenha dele, tem base, tem um shot que eu fiz. Isso aqui é uma transformação, gente. Esse corretivo, tá? Ele é lindo. Ele é lindo, lindo, lindo. É um corretivo que não é barato também, não. Mas esse aqui é uma linha profissional, né? E a Maquier é de tirar o chapéu, esse corretivo aqui, tá? Tem a venda assim nesses potinhos e tem as amostras que eles vendem também. Vale super a pena. Esse aqui rende a beça. Eu amo esse corretivo. Não acumula minhas linhas, gente. O pessoal falou que eu não ia gostar. E eu amei, tá? Altíssima cobertura. Eu faço a pele todinha com ele. Belíssimo. Todos esses. Mas esse aqui, o pessoal fala que muito que não vai dar pra pele madura. Mentira, gente. Você tem que testar, tá? Super indico. Maquier. Esse potinho antigo da Nars tem uma cobertura maravilhosa. Eu acho alta, tá? E é um corretivão. A maioria dos meus corretivos são na cor Ivory, gente, tá? Eu amo amêndoa, né? Mas esse da Nars, não conheci o novo ainda, né? Porque eu comprei o líquido, que gostei também, só não gostei do cheiro. Agora, esse aqui, ó, super indico pra pele madura, tá, gente? É um corretivo, só corretivo bom aqui. Esse corretivo da Too Faced. Disseram que ele seria muito mate pra mim, que eu não ia gostar. Amei esse corretivo. Consigo fazer a pele toda, tá? É um corretivo muito bom também. Não acumula nas minhas linhas, passo bem o dia todo.
não deixa nada ressecado, como as pessoas dizem, tá? Eu discordo muito. Eu acho que super rola em pele madura. Esse meu queridinho também, da Dior. Gente, esse corretivo você faz a pele toda. Alta cobertura, longa duração, tá? Performa muito bem na pele madura. Não acumula nas linhas, gente. Não transfere, sabe? Sua make fica maravilhosa o dia inteiro. Eu acho uma super dica também. A Dior é maravilhosa, gente. Gosto muito dos produtos da Dior também. Agora, eu separei esse da Covergirl. Olha como é que eu usei. Esse corretivo, ele não é barato, não. Já até veio só com plástico. Nem sei onde que eu comprei esse corretivo. Mas é Covergirl também. Muito gostoso. Tem embalagem parecendo com o da Maybelline, né? Olha como é que eu uso ele. Olha onde que ele tá. Tem uma alta cobertura também. Muito belo. Covergirl também. Agora eu vou mostrar dois nacionais que você consegue uma cobertura alta com eles. Mas eles não são descritos como cobertura alta. Mas eu acho eles sensacionais. Ó, Mari Maria, tá? Fica belíssimo em pele madura. Amo esse corretivo da Mari Maria. Tem um cheirinho maravilhoso, tá acabando. Por isso que eu trouxe ele logo pra vocês. Esse é um lançamento novo da Mari Maria. Muito bom esse corretivo dela, tá? Performa muito bem na pele madura. E o meu de retinol, da Paiô. Esse corretivo é uma sensação. Todo mundo gosta desse corretivo, tá? Ele tem uma cobertura de média alta, tá? Corrige bem as imperfeições. Ele é maravilhoso. Eu gosto muito dele. Eu vou estar escolhendo uma base e um corretivo para estar passando de alta cobertura aqui, dessas que eu selecionei para vocês. Eu acho que eu não sei com qual que eu vou. Acho que eu vou de maquiê, que tem tempo que eu não uso maquiê, né? Poderia estar usando qualquer um. Mas eu vou passar a maquiê para vocês verem. E vou passar normal, fazer só uma pele, para vocês verem como ele é e como é a minha classificação, né, de produtos com alta cobertura, da qual ficaram bem na minha pele, tá bom? Aí vamos lá. Eu lavei todos os meus materiais, né? Aí vamos com o corretivo da Maquiê, que eu falei pra vocês. Gosto muito desse corretivo. Eu tiro ele com um pincel língua de gato. Pior que eu lavei pincel, eu lavei tudo, gente. Vamos ver se eu tenho aqui. Não tenho. Eu vou pegar esse pincel só pra retirar. Aí eu vou passar ele. Lembrando que minha pele tá bem hidratada, tá? Com o pincel vem menos. Vocês vão ver que esse produto tem uma alta cobertura e não marca nas linhas. Esse pincel não é um pincel de base, é um pincel que dá pra você aplicar blush, mas é um pincel ótimo para pegar esse corretivo. Vou mostrar de lado. Eu vou pegando aos poucos assim, ó, dando boas espalhadas. Tem isso também, gente. Esse corretivo, você não precisa nem fazer com esse tipo de pincel. Você não precisa nem de acabamento com esponjinha. É um corretivo profissional, gente. Ó. Olha como é que ele rende. Lembrando que a minha cor é a Ivory, ó. Um pouquinho de nada que eu passei. Olha a cobertura desse corretivo. É linda. Aí nós vamos passando na quantidade que você quiser. A textura dele, ele parece ser bem sequinho, né? Mas ele fica lindo na pele. Conforme vai passando o dia, ele vai ficando mais bonito. Aí falaram pra mim, você não vai gostar, você tem a pele muito madura. Gente, o negócio é testar.
Esse corretivo é lindo, 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 lindo. Eu tô pegando um pouquinho. De leve. Pra vocês verem como ele corrige bem a pele. Eu faço a pele só com ele, ó. Uma leve pincelada, tá? Ó, a cobertura dele. Uniformiza muito bem o tom da pele. E você pode ir construindo cobertura, tá? Ou se você não quiser, não precisa passar nem base. Se quiser mais correção, aplica mais, tá? Vou pegar com a esponja também pra mostrar vocês. Aí eu faço assim, que é potinho. Ó. Aí eu venho com a esponja. A esponja cria uma cobertura mais alta, diferente de muitos outros produtos. Porque esse corretivo, ele é bem prensadinho, tá? Ele não escorre, ó. E ele constrói camada que é uma beleza. Você pode colocar a quantidade que você quiser, que ele não vai ficar grosseiro. Ele vai ficar muito belo. E por ele ter uma consistênciazinha maior, o que que acontece? Para você tirar do potinho é mais difícil. Ó, vou dar uma corrigida só na área dos olhos. Porque como a gente está falando de alta cobertura, vou fazer uma pele com alta cobertura para vocês. Então, essa é a aplicação do corretivo em todo o meu rosto da Maquia, da qual eu falei que você consegue alta cobertura, ó, uma boa correção. Agora eu vou pegar uma base. Vou pegar da Clarins, que tem muito tempo. Essa aqui é a Skin Illusion Velvet. Muito tempo que eu não uso. Vou pegar num... Essa é a densidade dela, ó. O cheiro é maravilhoso. Essa minha cor, se eu não me engano, vou tá olhando aqui, que eu nem me lembro. Olha a cobertura dessa base junto com o corretivo da Maquia. É de alta cobertura, tá? Vou passar de um lado só. Fácil de espalhar, cheirosa, confortável. Você nem sente que tá de básico na pele. Tem bastante tempo que eu não uso. Vou fazer só uma pele para vocês verem. Porque a seguidora pediu dica de produtos com alta cobertura, né? Que eu acho que cabe na pele madura. E tenho outros, mas eu resolvi trazer esses para vocês. Olha a cobertura dessa base. Só o corretivo e base. Clarins e Maquia. É uma pele bem coberta, gente. O pamper dela é bem delicado. Mas eu não sinto nenhum problema em usar essa base de alta cobertura que eu apresentei a vocês. O cheiro dessa base da Clarins é muito gostoso. Muito gostoso. A Maquia não tem cheiro, não. Eu não me lembro, mas eu não comprei a base da Maquia. Quando é muito delicado, vem pouquinho produto, aí você vai construindo, porque aceita, gente. Uma pele de alta cobertura. Tá? Que não craquela e não acumula nas unhas. Sem selar, vou chegar para vocês perto de mim, para vocês estarem vendo como elas são boas. A gente que tem uma certa idade,
precisa dar um acabamento melhor na área dos olhos. Aí eu vou chegar vocês pertinho. Olha aqui, ó. Uma pequena aplicação. Desses produtos. E conforme o tempo vai passando, ele vai ficando mais bonito, tá? Tá vendo como aceita bem a pele madura? Minha pele tá tão cheirosinha. Aí vamos continuar a make. Então, eu aconselho a dar mais batidinhas na área dos olhos. A minha cor da Clarins é a 03, tá, gente? Fica uma base, uma pele muito confortável e uma pele com alta cobertura. Tá? Só pra mostrar a vocês como fica. Essa pele, se você não quiser selar, você não precisa selar. Ela não transfere. Controla o brilho. Isso no batonzinho da Gucci. Dessa embalagem. Tô usando batons mais hidratantes. Essa época de maio e junho. Fico com a boca muito ressecada. Passo um lápis nos olhos. Depois eu tiro foto de todos os produtos que eu usei na maquiagem, tá? Esse vídeo é respondendo a pergunta de seguidores, tá? Produtos com cobertura que eu acho que cabe na pele madura. Né? Na minha opinião, né? Eles queriam minha opinião. Aí eu estou dando. Vou passar o pó agora, não. Passar um bronzer. Depois eu tiro foto de tudo que eu usei. Esse bronze que eu peguei é muito quente, mas vamos usar. É Myfic, essa marca. Ele é muito quente. É a cor 06. Não tem problema não. Depois espalha tudo, passa mais concentrado. Pra dar uma corzinha. Gente, fala sobre a iluminação. Me deem feedback, tá bom? Eu tô agradecendo muito a comunicação com vocês. Isso é muito gostoso, tá? E eu gosto muito. Depois eu vou esfumando tudo. Passar um iluminador. Essa pele é tudo, gente. Eu gosto muito dessa pele. É uma pele que te deixa maquiada o dia todo. Você não tem problema nenhum com ela. Pelo menos pra mim. E são produtos que um pouco mais barato, outros mais caros. Tá? São tops da balada. No meu ver, gente. Né? Eu falo no meu ver porque são produtos, me perguntaram sobre produtos que eu gosto de alta cobertura, tá? Myfic também, blush. Então, lembrando, nem sempre o que é bom pra mim é bom pra você. A gente tem que estar testando as coisas, gente. Se você não testa, você nunca vai saber. Quase não tá vendo blush. Você nunca vai saber. Você tem que ir testando e vendo o que você acha que fica melhor. Tá? Eu dou essa dica porque a gente dá opiniões, né, pra vocês. Aí vocês avaliem, né? Vendo os vídeos. E comprem o que vocês acham que vale mais a pena, tá? Eu super gosto desses produtos.
Fazer só uma pele mais, uma pele com cobertura normal, pra eu passar o dia. Passar mais blush. Adoro blush, gente. Nossa, se tem uma peça... Eu gosto de base, gosto de tudo. Mas pra mim não pode faltar blush, gente. Blush, parece... Eu me sinto mais jovem com blush. Por mim, eu nem selo essa pele. Tá? Vou passar o pó da MAC. Esse pó é maravilhoso, gente. Eu não incluí ele nos favoritos. Mas como eu falei pra vocês, eu ia ficar aqui 1 hora ou mais, né? E teve uma seguidora que falou assim que tá sentindo falta dos vídeos mais compridos. Tem vídeos compridos, tem vídeo curto, tá tudo aí no canal, gente, tá? Eu não posso ficar só postando um vídeo comprido ou só postando vídeo curto. Eu faço uma variação, né? Pra todos os gostos, gente. Eu gosto de agradar todo mundo, né? Alguns pedidos, eu demoro às vezes, mas respondo, tá? E eu acho isso muito interessante. Esse pó da MAC, ele tem viço. Então, aqui, ó, eu fiz uma pele com alta cobertura, né? Mas tô jogando um pó bem viçoso, ó. Que é esse pó da MAC. O pessoal usa até como iluminador. Eu acho ele sensacional. Vamos fazer uma sobrancelha. Aí, esses produtos tem cobertura, gente, mas super rola pra pele madura. Né? A maquiagem não é uma cirurgia plástica, gente. Maquiagem te transforma, né? Te deixa... É uma forma de melhorar seu dia, né? Te deixar mais alegre, mais feliz, eu acho assim, né? Por exemplo, hoje aqui, não sei quando esse vídeo vai sair pra vocês, né? Porque eu tô respondendo a muitas perguntas, tenho comprinha para apresentar ainda, aí eu colocando os vídeos que me pediram em meio das comprinhas, né? Senão ia ficar muito distante. 1 hora ia sair, mas ia ficar muito distante. Aí eu resolvi responder em meio das comprinhas, da apresentação das comprinhas. Que eu fiz muita comprinha em maio, lembra? Eu ainda tenho produto em junho para apresentar para vocês, ainda tenho comprinha para me apresentar a vocês, né? E é isso, vou pegar uma paletinha aqui. Peguei essa aqui que da Dior, que eu uso pouco ela, porque ela é 003 de iluminador. Mas eu acho ela muito glitterinada. Aí eu uso ela nos olhos. Pra mim, como iluminador, não rola. Vou passar essa aqui pra vocês verem. Essa paleta me serviu no carnaval. Ela é extremamente pigmentada. Ó. Pra mim, como iluminador, talvez pra pele mais escura, a pele negra, fique bom. Mas pra pele clara como eu, como iluminador, essa paleta da Dior não rola pra mim. Tem gente que gosta, mas, por exemplo, pra mim não rola. Vocês estão vendo? Tem nem tudo que cabe a um, cabe a outro, né? Só a gente usando. Eu acho que ela cai aqui, ó, no meu rosto. Ela tem muito glitter. Aí eu não gosto de usá-la como iluminador. Vou virar o outro lado, vou pegar um mais clarinho. Só fazendo um olhozinho pra passar o dia. É assim que eu uso essa paleta. Vou passar como iluminador, pra mim, não me agrada.
Até comentei já em uns vídeos a respeito. Foi uma boa compra? Foi. Eu posso usar de outras formas, né? Mas, como iluminador, nenhuma das 4 cores ficaram boas pra mim. Até o da frente, aquele amarelo, é bom. Melhor do que esses aqui. Essa paleta 3. Dizendo que eu gosto muito da paleta número 1, 4, 2 e 4. Dessa coleção da Backstay. Mas essa 3, pra mim, não ficou legal. Vamos passar a máscara de cílios. Vou pegar primeiro que eu vi aqui, gente. Too Faced. Depois eu tiro foto dos produtos. Essa aqui é a nova. As crianças querendo entrar no meu quarto. Na hora que eu resolvo gravar. Comecei porque elas estavam dormindo. Falei, puxa, eu dei café a elas, né? Elas deitaram de novo. Como eu falei, é domingo hoje. Que nada, meu filho. Estão lá com a corda toda. Elas são lindinhas. Uma tem 3, outra tem 5. São minhas netas, tá, minha gente? Que mora comigo. Aí eu tava doido, eu tenho pra fazer esses vídeos pra responder vocês. Eu falei, eu vou gravar logo. Não vai demorar muito. Esses produtos, gente, você fica confortável o dia todo. Você tem que equilibrar. Passa um pó mais viçoso. Faz um skincare mais hidratante. Você acha que a base é mais seca. A base da Dolce Gabbana, eu não coloquei ela aqui. Por quê, gente? É uma base de altíssima cobertura. É uma base linda. Só que eu acho que as peles maduras não vão gostar. Porque ela é bem seca, tá? Vou usar essa base? Vou. E outra coisa, ela me ardeu muito os olhos. A base da Dolce Gabbana, né? Ela tá até aqui. Eu comprei por causa da embalagem, achei ela muito bonita. Tem uma Serum. Eu acho que o pessoal vai gostar mais da Serum. Eu acho que essa base aqui, eu não indicaria pra pele madura, tá? É uma base linda. Só que pra pele madura, como ela arde, tem muito proteção solar, arde muito meus olhos, eu vou usar em todo o restante do rosto, mas não na área dos olhos, tá? Porque ela é bonita, mas pra mim ela é muito pesada. Tem um vídeo aí, gente, mas dizendo, é uma base bonita, mas altíssima cobertura e seca beça, tá? Tem muito protetor solar. Eu tenho muito problema com bases com protetor solar. Terminei a make. Agora eu vou chegar vocês de pertinho pra vocês verem como ficou na área dos olhos, tá? E esse é o resultado da Maquiê e da Clarins de alta cobertura na minha área dos olhos. Esse bicho é do iluminador e do pó. Não são altamente ressecados, vocês estão vendo? E Clay, ou Clay, né? É muita gente. Eu super curto alta cobertura, tá? Eu tenho muitas imperfeições, eu gosto muito de pele coberta também, né? E essa é a minha dica. Se gostaram do vídeo, curte, comenta, compartilha, deixa um like no final do vídeo, se inscreva no canal. Espero ter respondido a sua pergunta, tá? Um beijo, fui! Filmar mais de longe para vocês verem.
Amei essa pele.